Boa noite, pessoal. Bom, vamos para mais uma live da nossa série A Cura, que são 30 lives consecutivas, onde nós vamos falar de todos os temas para você conseguir melhorar a sua saúde, para você sair desse estado de doença, de sofrimento, de dor, de sobrepeso, de insônia, de depressão e conseguir dar uma volta por cima e melhorar a sua saúde, tá? Nós falamos nas últimas lives, a gente agora está numa sequência que está muito relacionado com hormônios, né? Então nós fizemos uma live geral de hormônios, depois nós falamos de tireoide, tá? Hoje eu quero fazer uma live com vocês sobre menopausa, um tema que eu falo constantemente, né? Grande parte das minhas pacientes são pacientes que estão em menopausa, então é um tema que eu abordo constantemente no Instagram, nos stories, no Reels. Mas hoje nós vamos fazer uma live pontual, porque quando a gente fala, né, a gente está fazendo uma live, nós estamos fazendo uma série de lives de A Cura. Nós estamos abordando todos os temas para que você precise ser saudável. Beleza, ótimo até aí, né? Então nós estamos falando todos os pontos, falamos sobre suplementação, falamos sobre intestino, falamos sobre a definição de saúde, sobre algumas questões emocionais, e não dá pra gente falar de saúde e não falar de reposição hormonal. Sabe o que diferencia uma mulher de 60 e uma mulher de 30? Hormônios, né? Quando nós pensamos em qualidade de vida, em performance, em longevidade, nós pensamos em hormônios. Quando eu falo hormônios aqui, a gente faz muito esse link de anabolizantes, não tem absolutamente nada a ver. Tanto é que quando nós fizemos a nossa live aqui falando de forma geral dos hormônios, nós falamos de melatonina, vitamina D, DEA, levotiroxina, nós falamos sobre cortisol, nós falamos sobre testosterona, estradiol, progesterona, todos os hormônios que estão relacionados com a saúde dos pacientes, né? Não tem nada a ver com o uso de anabolizantes, né? Tem a ver com reposição hormonal, substâncias, moléculas que são necessárias para termos um corpo saudável, com boa performance e longevo, tá? E menopausa definitivamente é um momento muito crítico para a mulher, porque diferente do homem que vai tendo um declínio gradativo da produção de testosterona, a mulher tem de uma maneira muito brusca, muito violenta a queda hormonal. E isso obviamente acarreta uma série de questões emocionais, físicas, fisiológicas, porque vocês têm que imaginar que o processo de envelhecimento ele é gradativo, e isso serve para nós irmos nos conhecendo melhor, entendendo as mudanças do nosso corpo, mudando a nossa mentalidade. Só que muitas vezes a mulher sai dos 45, 47, 48 anos, onde ela está tendo um processo de envelhecimento gradativo, lento, tranquilo, e ela tem uma queda violenta, abrupta da produção hormonal, e isso impacta na questão emocional dela, energia e disposição, na composição do corpo dela, na pele dela. Então muda a fisionomia, muda o corpo, muda o estado emocional de forma muito rápida. Não é uma mudança gradativa, assim, que você vai tendo tempo emocionalmente, socialmente. Então a menopausa acaba sendo uma questão física, fisiológica e emocional para a mulher. É como se a natureza estivesse falando assim, você já cumpriu o seu papel aqui na Terra, você já deixou a sua prole aí, agora você pode partir, você não tem muito mais utilidade. Só que a nossa sociedade mudou, a expectativa de vida das mulheres mudaram. Então tipo, não dá mais pra uma mulher de 50, 55, 60 anos não fazer reposição hormonal. A expectativa de vida, a mulher nem entrava em menopausa. Vocês estão me entendendo? Não tem sentido na sociedade que nós vivemos hoje, com a nossa cultura hoje, o produtivo que é uma mulher com 50, 55, 60, 65, 70 anos, a qualidade de vida que ela pode ter, não tem sentido não fazer reposição hormonal. Não tem sentido, tá? É como se a natureza... A gente não tem que seguir a natureza. Quando um paciente tem câncer, nós vamos lá, fazemos químio, fazemos rádio, fazemos cirurgia, fazemos tratamento integrativo. Você faz todos os tratamentos para recuperar esse paciente. Tá? E quando a paciente tem menopausa, por que é considerado normal e não... Muitos médicos ou muitas pessoas, muitos pacientes pensam, a menopausa é algo natural, é fisiológico. Tudo bem. Concordo com você que é algo natural e fisiológico, não tenha dúvida disso.
Mas nessa visão, o câncer também não é algo esperado em algum momento da nossa vida? E indiferente da idade que esse câncer aparece, o que nós fazemos? Nós tratamos o paciente para melhorar a qualidade de vida dele, para deixar ele mais tempo aqui conosco, né, com seus familiares, aproveitando, vivendo. A gente não encara o câncer como algo natural ou fisiológico. E nós não temos... Eu sei que a comparação é um pouquinho extrema, né? Comparar a menopausa com câncer, mas o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes se encara com naturalidade a menopausa e não tem que ser encarado com naturalidade. Maria, se vocês tiverem pergunta, podem fazer aqui, tá? A Maria já veio com uma pergunta bem complicada, tá? Ô Maria, me fala se você fez reposição hormonal. Você fez reposição hormonal? Me fala se você fez reposição hormonal. Então, assim, eu quero que vocês entendam e parem de encarar a menopausa. Tem mulheres que entram na menopausa e não precisam, talvez, de reposição hormonal. Tá tudo bem, porque tem uma glândula chamada supraadrenal que ela vai produzir alguns hormônios androgênicos que podem substituir, de certa forma, esses hormônios que eram produzidos no ovário. Tá? Então tem algumas mulheres que cursam bem. Eu tenho pacientes mais velhas que não fizeram reposição hormonal e têm qualidade de vida. É a maioria? Não, é a exceção. A regra são mulheres entrar na menopausa e sofrerem. Eu não tô falando só de calorões, eu não tô falando só de fogachos, tá? Eu não tô falando só disso. Porque outro problema da menopausa é que se relaciona muito menopausa com calorões e fogachos. Não tem nada a ver, tá? Ô Maria, eu vou aproveitar o gancho aqui. Não pude fazer, tive câncer antes da menopausa. Então beleza, eu vou falar alguns pontos aqui. O primeiro ponto que eu quero falar pra vocês é que normalmente as mulheres, né, a maior incidência de câncer de mama, não sei, aparentemente não foi o caso da Maria, tá? Mas a maioria dos casos de câncer de mama, a maior incidência, são em mulheres depois da menopausa. Tá? Depois dos 50 anos, tá? Ali é a maior incidência de câncer de mama. E nesse momento da vida é onde a mulher tem menos hormônio. E o câncer de mama não tem uma prevalência, uma maior incidência em mulheres que fazem reposição hormonal, tá? Não. Então, assim, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, câncer de mama acontece muitas vezes em mulheres acima, a maioria, tá? Tem mulheres de todas as idades, é que mulheres mais jovens acabam tendo muita repercussão, tá? Mas a maioria dos cânceres de mama são em mulheres acima de 50 anos, onde a mulher apresenta uma menor quantidade de hormônio. Então não é a mulher que tem mais hormônio que tem câncer de mama, nem a que faz reposição hormonal. Tá? Então não é a mulher de 20 anos, 25 anos, 30 anos que mais tem câncer de mama, tá? Se você pensar isso, está enganado. Muitas vezes esses casos de câncer de mama têm muita repercussão. Muita repercussão. Ah não, você tinha 54 anos. Então você tá... Eu imaginei que você estava na exceção, tá? Eu imaginei que você era mais jovem. Mas você está aqui só validando a estatística que eu estou te falando. As mulheres têm... Com 54 anos não era o momento que você tinha mais hormônio nem aqui nem na China. Né? O seu pico hormonal era com 18, 20, 25, 30 e a maioria das mulheres não tem câncer lá. Então o que eu quero te dizer com isso, primeiramente, é que reposição hormonal não tem nada a ver com câncer, desde que seja feito com a substância, com o hormônio correto, administrado da forma correta, não tem nada a ver, tá? Eu não recomendo fazer uso de estradiol. Recentemente a minha mãe recebeu a receita do médico de recebendo estradiol via oral. Obviamente ela não vai utilizar, não vai fazer reposição dessa forma, mesmo porque ela está com implante hormonal, já fazendo reposição hormonal. Mas eu acho um crime fazer essa reposição, tá? Administrado pela via equivocada. Então o hormônio utilizado, o hormônio equivocado, ou administrado pela via inadequada pode sim ser um problema e um risco para a sua saúde, tá? Isso, se você ler a bula dele, você vai ver que tem vários riscos ali. Mas se você fizer a reposição hormonal da maneira correta, com o hormônio correto, na dose correta, você praticamente não aumenta o seu risco de câncer de mama, além de proteção cardiovascular, de osteoporose, né? O que mata as mulheres? É doença cardiovascular, infarto, que aumenta depois de 50 anos, porque o estradiol protege as mulheres. Então, primeiro ponto, tá?
Reposição hormonal não tem nada a ver com câncer de mama, tá? Esse é o ponto 1. Segundo ponto, tá? No caso da Maria ali que teve câncer de mama, realmente não dá para fazer reposição hormonal. Mas entendam que o problema não é o hormônio, tá? O problema é o corpo da paciente, que não está preparado para receber esse hormônio. Tanto é que ela não estava fazendo reposição hormonal e teve câncer. Ou seja, o problema é um problema metabólico dela, não é o hormônio. Na circunstância que ela estava vivendo, que ela viveu o câncer, o hormônio que ela estava produzindo talvez não era benéfico para ela. Mas não é que o problema era o hormônio, o problema estava no metabolismo dela. Tá? Que aqui é câncer e a gente entra em outra coisa. O que eu quero dizer para vocês? Que uma paciente que tem câncer de mama, talvez o estradiol não seja benéfico, nem externo, nem interno. Nem o produzido por ela, nem o externo. Então, uma paciente não pode fazer reposição hormonal, não é que o problema é o hormônio. Muitas vezes o problema é o corpo da paciente. Então, se a paciente tem um câncer ativo, ou já teve câncer de mama, ela não pode receber reposição hormonal, a princípio. Tá? A princípio. Entra uma questão legal aqui para o médico também. Mas, será que a Thay consegue o chá ali? Acho que não. Pede pro Davi pedir para ela ali, fazer um favor. Então, vocês conseguem me entender? Então, o problema não é o hormônio. O problema não é o hormônio. O problema, infelizmente, é a questão genética, epigenética, metabolismo, tóxicos ambientais e outros fatores que estão relacionados com o câncer no corpo da Maria. Então, ela teve câncer de mama, não recomendo que ela faça reposição hormonal. Maria, eu recomendo você procurar alternativas, tá? Então, homeopatia e fitoterápicos pode te ajudar nessa situação, tá? Eu não sei qual é a sua situação, se você tem muitos sintomas relacionados, não sei como está o seu câncer, enfim, isso tem que ser avaliado. Mas eu te indicaria ter um estilo de vida muito adequado, muito apropriado para amenizar os sintomas e os riscos relacionados com o declínio hormonal. Além disso, usar homeopatia e fitoterápico, tá? São duas substâncias que podem te ajudar, duas áreas aí que podem te ajudar bastante, tá? É efetivo como a reposição hormonal? Não, tá? A verdade é que não, tá? Não. Mas pode ajudar bastante, tá? Então é o que eu te recomendo, ajustar o estilo de vida, usar homeopatia e fitoterápicos para amenizar os sintomas da menopausa na sua situação. Mas entenda, o problema não é o hormônio, o problema é o seu metabolismo, a sua genética, o seu epigenético, o seu corpo que teve uma alteração que originou esse câncer e hoje, por uma questão legal e por uma questão metabólica sua, não é uma boa opção. Então, câncer de mama é uma contraindicação para reposição hormonal, mas não é o problema do hormônio, o problema é o corpo da paciente. Tá? Tem suplementos que não podem ser utilizados no caso de paciente ter um câncer ativo. Aí você vai me falar o quê? Que ferro é ruim, que coenzima Q10 é ruim, que B12, que B9 é ruim? Vocês estão me entendendo? Que inclusive minerais, inclusive vitaminas, podem ser contraindicados em pacientes que têm câncer. Então o problema é o quê? Um mineral, uma vitamina, ou o problema é o metabolismo do corpo da paciente que está com essa patologia? Depois, vamos falar uma coisa aqui que eu não falei ainda, talvez eu deveria ter começado a live assim, às vezes eu gosto de começar as lives um pouco mais estruturado, né? Uma coisa que eu quero que vocês entendam que é muito importante, tá? É vocês entenderem dos sintomas relacionados com a menopausa. Duas coisas que eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje sabendo e com consciência. Obrigado, Davizão. Quer dar um oi na live? Não, vem dar um oi na live aqui. Quer dar um oi? Não. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Obrigado, filho. Então, assim, duas coisas que eu gostaria que vocês saíssem daqui com muita clareza. A primeira delas não é só calorões e fogachos, não é só ressecamento vaginal. Tem muitas pacientes, a sociedade fala muito disso, como se, inclusive médicos, inclusive ginecologistas, tá? E infelizmente ainda tem essa mentalidade. Eu sei que é falta de estudo, eu sei que é falta de atualização, mas enfim, você tem que tomar cuidado com o médico que você escolhe para cuidar da sua saúde nesse momento da sua vida. E ainda tem médicos, a sociedade, e tem muitas mulheres que pensam ressecamento vaginal, libido e calorões fogachos. Tô certo ou tô errado? Esses são os sintomas que vocês relacionam com menopausa ou não? Vocês relacionam mais algum sintoma, mais alguma queixa, mais algum problema de saúde com menopausa? Ou são esses três? Baixo libido, ressecamento vaginal e os calorões. Me digam que se eu estou errado ou estou certo. O que mais pode estar relacionado com menopausa?
Me digam se eu estou certo ou se eu estou errado na visão de vocês. Não é isso que a gente tem na cabeça? Não é isso que muitos médicos... Ó, a Carla já colocou um negócio legal aqui. A Carla colocou a ansiedade também relacionada com a menopausa. Essa alteração hormonal... Mais alguma coisa? Não, que vocês acham que pode estar relacionado com menopausa ou só esses três? Porque vocês concordam comigo que na sociedade hoje está esse negócio que é ressecamento vaginal, baixa libido, e os calorões. Principalmente mesmo os calorões. Porque o ressecamento vaginal a gente bota um gelzinho ali, né, um lubrificante, tenta de algum jeito. O baixo libido, será que não é idade? Será que não é problema no relacionamento? Será que não é estresse demais? Não é? O que a gente fala assim, não tem como culpar outra coisa, são os calorões fogachos. Só que a questão é que 30% das pacientes têm calorões fogachos. E o restante, 70% das pacientes não tem calorões fogachos, mas tem vários outros sintomas relacionados com a menopausa. E aqui eu quero falar com vocês, a Carla colocou aqui outro, insônia. Sem sombra de dúvidas, tá, gente? Sem sombra de dúvidas, são vários os sintomas relacionados. Vou começar falando aqui pelos sintomas que a Carla colocou. Sem sombra de dúvidas, vários sintomas como ansiedade e depressão, sintomas parecidos, né, que levam a crer que a paciente está com transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo, está relacionado com o declínio de progesterona, testosterona e estradiol. São hormônios que têm uma ação neurológica muito forte. Que tem uma ação neurológica muito importante. A progesterona tem uma ação neuroprotetor muito importante. A testosterona está muito relacionada com a instabilidade emocional da paciente. Ela deixa de ter esses hormônios e aí ela começa a apresentar sintomas parecidos com uma patologia como a depressão. Ela começa a apresentar sintomas compatíveis com transtorno de ansiedade, que muitas vezes aqui pode ter alguma mulher que já recebeu, tá, a irritabilidade, sem dúvida, que já recebeu tratamento para depressão, que já recebeu tratamento para transtorno de ansiedade, um ansiolítico, um antidepressivo, na menopausa, e o que ela precisava era reposição hormonal. Esses sintomas não eram de depressão ou transtorno de ansiedade, eram sintomas relacionados com a menopausa, só que não foi diagnosticado da maneira correta, não foi interpretado da maneira correta, e que a paciente recebe um ansiolítico, um antidepressivo, ou escuta do médico que está muito interessado, tem que fazer atividade física. Um total descaso isso, tá? É um total desconhecimento. É muito importante você entender que esses sintomas podem estar relacionados com menopausa. Outro sintoma muito importante, o mau humor também. Outro sintoma que a gente já vai falar, da insônia que a Carla colocou aqui. Muito importante esse, tá? Se alguém tem dúvida, se alguém ainda tem dúvida que as alterações hormonais podem impactar no humor de uma mulher, se você tem dúvida disso, é só você parar e olhar para o seu ciclo menstrual e ver se no decorrer do ciclo menstrual você tem alterações do humor, de irritabilidade, compulsão alimentar. Tem ou não? Você tem? As mulheres que estão aí menstruando ainda, que tem ciclo menstrual, tem alterações, não vou dizer que é todas, não estou dizendo que é geral, mas muitas mulheres têm ou não têm alterações de humor com alteração do ciclo menstrual, compulsão alimentar, irritabilidade, insônia, libido maior ou libido menor. Vocês entendem que os hormônios impactam no nosso humor, impactam na nossa cognição, impactam na nossa energia e disposição? Hormônios controlam o nosso corpo. Então por que você acha que na menopausa vai ser diferente? Quantas e quantas mulheres em 2 anos da vida muda toda a vida, muda todo o cenário da vida dela. A pele dela começa a derreter. A paciente fala, meu Deus, como eu envelheci nesse último ano, nesses últimos 2 anos. Meu Deus, meu libido desapareceu. Meu libido era tão bom. Eu tinha uma relação legal com meu marido. Meu cabelo tá ruim. Eu tô começando a engordar na barriga. Não tinha gordura na barriga. Eu tô começando a perder massa muscular. Eu não tenho mais aquele desejo, aquele ânimo pela vida, aquele tesão pela vida. Quantas e quantas mulheres, eu escuto isso todos os dias. Tá? Então, não tenha dúvida que alterações hormonais vão impactar diretamente na sua vida. E se hoje as pessoas estão doentes, é que assim, as pessoas ficam doentes, baixa a produção hormonal, e a baixa produção hormonal deixa as pessoas mais doentes. Isso aqui é um ciclo vicioso. E para o homem, eu acho que está mais claro ainda do que para a mulher. Tá? Porque a quantidade de pacientes que eu atendo com 30, 40 anos com a testosterona de um homem de 90
é cada vez maior. É muito difícil atender um paciente que tem bons níveis de testosterona. Homem, eu tô falando, tá? Homens com 30, 35 anos, homens saudáveis, com a testosterona lá embaixo. Uma testosterona que devia dar 2, 3 vezes maior. E aí entra assim, ó, pessoas com estilo de vida inadequado, doenças, medicamentos. Tem doenças, tá? Então as pessoas aqui com esse estilo e os problemas de saúde fazem baixar a produção hormonal vem aqui e piora o estado de saúde do paciente. Que piora o estilo de vida, que coloca mais medicamento e a gente entra num ciclo vicioso, tá? Doenças, problemas de saúde, intoxicação, diminuindo a produção hormonal, deixando essas pessoas mais doentes, que tomam mais medicamento, que pioram ainda mais o estilo de vida, e assim vai, tanto homens como mulheres, tá? Então impacta e muito na vida da mulher. Insônia, tá? Vamos falar da insônia. O que eu tô explicando aqui pra vocês? Eu tô falando dos sintomas relacionados, porque é muito comum uma mulher entrar em menopausa e achar que tá tudo bem, que tá tudo certo, só porque ela não teve calorões fogachos, só porque talvez ela não teve muito ressecamento, só porque talvez ela não piorou muito libido. E é muito mais além disso. A gente falou de instabilidade, sintomas relacionados com ansiedade, depressão, o ressecamento vaginal, atrofia, incontinência urinária, sobrepeso e obesidade, envelhecimento acelerado, diminuição de libido, insônia. 2 hormônios aqui que são muito importantes, que a mulher menopausa muitas vezes tem diminuído. E aqui eu volto a falar da questão hormonal. Não é só estradiol, progesterona, testosterona. Esses são alguns dos hormônios que são importantes na sua vida. Entra aqui a melatonina. As mulheres em menopausa muitas vezes têm deficiência de melatonina e progesterona, 2 hormônios fundamentais para que ela tenha um sono de qualidade e reparador. Consegue me entender? Insônia pode estar diretamente relacionado com menopausa. Perdas dentárias, doenças, a incidência de doença. Quando que a mulher tem osteoporose? É quando a mulher tem 20, 30 anos que ela tem hormônios? Ou quando ela tem 45, 50, 55, 60, quando ela não tem hormônios? Osteoporose é uma doença que mata, uma doença séria. Eu tenho pacientes jovens com osteoporose. Ou osteopenia, né, que é essa diminuição da densidade mineral do tecido ósseo. Não dá pra gente considerar isso normal, gente. Qual que é o tratamento para osteoporose? Reposição hormonal, musculação e suplementação. Magnésio, vitamina D, K2, vitamina C, reposição hormonal e massa muscular. Você precisa de músculo. O tecido muscular está diretamente relacionado com o tecido ósseo. Então, por isso que eu falo para meus pacientes, musculação. Musculação. A gente está falando aqui menopausa e não tem como não falar de músculo. As mulheres precisam ter massa muscular. Então entendam que menopausa está relacionado com uma série de sintomas e uma série de patologias. Dos sintomas que a gente falou aqui, ansiedade, depressão, insônia, falta de energia e disposição. Meu Deus, gente, como que você vai ter energia, disposição, vitalidade se você não tem testosterona? Me diga, pelo amor de Deus, como que você vai ganhar massa muscular se você não tem testosterona? Como que você vai ter um bom libido se você não tem testosterona? Não dá para ter vitalidade, não dá para ter estabilidade no humor, não dá para ter força, não dá para ganhar massa muscular com qualidade, não dá para você ter uma boa distribuição de gordura corporal, uma boa composição corporal, ter uma boa estética sem testosterona. São hormônios necessários. A mulher tem testosterona, o homem tem testosterona. Nas devidas proporções, e é importante tanto para um quanto para outro. As diferentes concentrações não tem nada a ver. Não confundam as coisas. Mulher precisa ter testosterona. E também não estamos falando aqui de fisiculturismo, não estamos falando aqui de atletas. Esquece isso, tá, gente? Esse negócio de hipertrofia de clítoris, voz grossa, eu não quero ganhar muita massa muscular. Você tá achando que é fácil ganhar massa muscular? Às vezes eu vejo a paciente assim, gente, vamos fazer reposição com testosterona. Eu não faço reposição com finalidade estética, não faço reposição com finalidade de ganho de massa muscular. Minha reposição, a reposição hormonal que eu trabalho é com a finalidade de melhorar a performance, qualidade de vida e dar longevidade para meus pacientes. Às vezes a paciente fala, doutor, mas eu não quero ganhar muito músculo, eu não quero ficar muito assim. Eu falo, você está preocupado em ganhar muito músculo, minha querida, por causa de uma testosteronazinha? Testosterona, hormônio, muitas vezes é a cereja do bolo. E para ganhar massa muscular, é uma dos pontos aqui que testosterona é a cereja do bolo.
Você pode pegar um homem, uma mulher entupir de testosterona. Se não tiver uma boa dieta, se não tiver musculação, não ganha massa muscular. E dá trabalho ganhar massa muscular, mesmo com hormônio. Se fosse fácil ganhar massa muscular só usando hormônio, tava todo mundo aí magro, cheio de massa muscular, corpo bonito. Tem que cuidar da dieta, tem que treinar bem. Tem um monte de critérios para cumprir para realmente conseguir ganhar massa muscular. Então falamos dos sintomas relacionados, falamos das doenças, tá? Duas doenças muito graves relacionadas com o declínio hormonal, com a menopausa, é doença cardiovascular, infarto. As mulheres, acredite ou não, tá? A maioria as mulheres deixam de fazer reposição hormonal muitas vezes por medo de câncer de mama. Uma relação que não tem sentido. Tá. O que causa câncer de mama é bebida alcoólica, é sedentarismo, é obesidade, muitos medicamentos, inclusive anticoncepcionais. Mas aí anticoncepcional você usa a vida inteira, né? Álcool bebe a vida inteira, sobrepeso e obesidade tem a vida inteira. Esses são fatores cancerígenos. Muitas vezes a sua alimentação inflamatória, desbiose intestinal. E aí você deixa de fazer reposição hormonal com medo de câncer de mama, que é um mito, não existe. E aí você aumenta exponencialmente o seu risco cardiovascular, ou seja, o risco de ter infarto e o risco de ter osteoporose. Não tem sentido, tá? Não tem sentido. São duas doenças que matam muitas mulheres, tá, gente? Duas doenças que matam muitas mulheres. Doença cardiovascular, ou seja, infarto e osteoporose. E essas doenças aumentam muito o risco, a incidência depois da menopausa, porque o estradiol é um fator importantíssimo cardiovascular. Ele age ele atua diretamente no seu endotélio, aumentando a elasticidade, assim por dizer, a flexibilidade desse vaso, tá? Trazendo uma proteção cardiovascular. Tem uma ação tanto genômica como também uma ação direta. Vai liberar óxido nítrico, tem uma série de fatores benéficos do estradiol no seu endotélio. A testosterona e a progesterona e o estradiol vão atuar diretamente no seu tecido ósseo, tá? Melhorando a estrutura do seu tecido ósseo, preservando o seu tecido ósseo. Você tem ali osteoclastos e osteoblastos, que são células que estão construindo e destruindo. Você tem que ter um equilíbrio entre osteoclastos e osteoblastos, tá? São células que estão no seu tecido ósseo que destroem tecido ósseo e outras que constroem. Tem que ter um equilíbrio aqui, porque se tiver um desequilíbrio, vem a osteoporose. Vamos ver pergunta, gente, que daí eu já vou finalizar, porque amanhã é dia de trabalhar, acordar cedo. Existe algum remédio com efeito imediato para calorões? Carla, o melhor tratamento para os calorões é a reposição hormonal, tá? Mas fica uma dica aqui, tá? Tem fitoterápicos que também ajudam muito, tá? Algumas pacientes que estão fazendo reposição hormonal, não é muito comum, tá? Mas algumas persistem, tá? Você tem que encontrar a dose adequada para reposição hormonal. Muitas vezes a gente tem que aumentar as doses hormonais para tirar os fogachos e os calorões. Mas a simicifuga e a amora são dois fitoterápicos que ajudam bastante no controle dos calorões, tá? Bastante mesmo. O que mais me incomoda é o ressecamento vaginal. Péssimo, incomoda e dói. Com certeza, tá, Maria? Eu preciso que você entenda, e é importante, que tem outros problemas. Aí muitas vezes a pessoa acha que é só isso, né? Isso talvez é o que mais está te incomodando. Mas existem muitos outros fatores relacionados que talvez vão ser assintomáticos, tá? Mas se você está tendo esse ressecamento intenso, com certeza tem outros fatores aí relacionados com essa menopausa, tá? Tem alguns lubrificantes hormonais e não hormonais que trazem um resultado excelente, tá? O laser também, o íntimo ali, trazem bons resultados. Tem muita coisa que dá pra fazer pra resolver esse problema, tá? Não tem sentido. Muitas vezes nessa idade, obviamente, conforme a gente vai envelhecendo, a tendência é o libido piorar um pouquinho. E aí se a paciente às vezes não tá no relacionamento legal, ou às vezes tá com ressecamento e tá com dor na relação, poxa, aí fica mais difícil ainda, fica impossível ter um bom libido, né? Porque se a mulher tá tendo dor na relação sexual, não tem quem aguenta, né? Em relação a medicamentos, só aqui uma observação, cara, em relação a medicamentos eu não recomendo nenhum, tá? Mas é que eu não utilizo medicamentos praticamente na minha prática. O medicamento é a exceção da exceção, tá? Mas a melhor forma de
tratar colorões é reposição hormonal, sem dúvida, tá? Mas muitas vezes tem que fazer um ajuste, tá? Na dose hormonal. Tem algumas pacientes que são mais complicadas. A maioria responde super bem. Que pena que este mito que deixou as mulheres com medo de tomar hormônio. Pois é, na verdade, Regina, vamos corrigir aqui, tá? Já que você entrou no tema, eu vou corrigir porque às vezes a gente é um pouco superficial. Como é live, eu tenho um pouquinho mais de tempo para falar com vocês. Na verdade, não é um mito. Em 2001, 2003, tiveram 2 estudos muito grandes, tá? Que relacionaram reposição hormonal com câncer de mama. E esse estudo foi verídico e real. Só que tem um problema, tem um detalhe. Não foi um estudo feito como deveria ter sido feito. O primeiro ponto desse estudo é que eles utilizavam pré-marim, hormônio de égua, um estrogênio, né, derivado, um estrogênio equino. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu sei que parece estranho, mas, doutor André, peraí, não entendi. Podem pesquisar. Pré-marim, tá? Pré-marim é um estrogênio equino, que não existe no corpo da mulher. Você imagina que eu estou pegando um hormônio de égua e colocando na mulher. Será que vai dar bom isso, gente? Será que vai dar um bom resultado? E estavam, além disso, usando progestágenos, que não é progesterona. Então não estava usando estrogênios da mulher bioidêntico, não estava usando progesterona bioidêntica da mulher. Estava usando estrogênios equinos, de égua prenha, extraído da urina de égua prenha. Estava usando progestágeno. Esse estudo teve que ser interrompido, tá? Inclusive. E que bom que esse estudo veio. Só que daí a gente coloca tudo num saco só, né? Tudo num balaio só. E não, o hormônio dá câncer e o estudo já tem 20 anos e já foi vários outros estudos mostrando que reposição hormonal feita no gel transdérmico, no implante hormonal, pela via correta, o hormônio correto, não está relacionado com câncer, não aumenta o risco de câncer. E aí fica nessa coisa de colocar tudo num balaio só. Sabe? Não existe isso. Então, na verdade, o mito tem uma origem, tem uma razão, e é compreensível, tá? Que naquele momento gerou isso, mas já foi esclarecido, já está muito claro, tem grandes referências aí no Brasil, grandes ginecologistas, grandes médicos mostrando, explicando, trazendo estudos, só não vê quem não quer. E aí, sabe o que me incomoda ainda mais, Regina? Que aí muitos ginecologistas ainda que fazem reposição hormonal usam medicamentos para fazer reposição hormonal, como tibolona e outros medicamentos, usam o hormônio pela via oral, tá? O estradiol e testosterona não pode pela via oral, progesterona sim, tá, gente? Mas o estradiol e a testosterona não é uma boa via de administração à via oral, e aí tem ginecologistas ainda que infelizmente indicam isso. Essa semana passada eu atendi, sei lá, 3 ou 4 pacientes que estavam fazendo reposição hormonal pela via inadequada, inclusive uma que fuma há mais de 15, 20 anos, não pode fazer reposição hormonal via oral. Que fuma e que não fuma, mas a que fuma o risco ainda é maior, tá? Então me chateia muito essa reposição hormonal feita de maneira inadequada. Minha vida melhorou muito com a reposição hormonal, só tenho a agradecer em ter lhe encontrado, porque desde 2012, quando retirei minha tireoide, só usava eutiroxem e de 6 em 6 meses no endócrino. Vivia com problemas de saúde. Que bom, Sandra. Fico bem feliz, tá, Sandra? Graças a Deus, Deus tem me abençoado muito no meu trabalho e durante esses anos atendendo as pacientes eu consegui impactar de forma positiva. É claro que eu não vou conseguir ajudar todo mundo, eu não vou agradar todo mundo, e tem, felizmente, aí diversos, centenas, se não milhares de bons médicos para ajudar, mas eu tenho sido assim muito abençoado em conseguir ajudar, propiciar uma melhor qualidade de vida para muitos e muitos e muitos pacientes. Eu me dedico muito, esforço ao máximo e, graças a Deus, os resultados têm sido muito bons, tá? Que bom, fico bem feliz, tá, Sandra?